Lean Construction é um termo que com certeza todo mundo já ouviu falar, mas poucos aplicam na prática. E o impacto da aplicação do Lean Construction pode mudar os resultados da sua construtora. Eu sou Isadora Iscariotti, gerente executiva de produto da Prevision, e hoje eu estou aqui neste Voz Especialista para falar um pouquinho sobre como o Lean Construction pode ajudar a elevar a sua produtividade e diminuir os seus desperdícios. O foco principal do Lean é entregar mais valor com menos desperdício. E é muito diferente a gente falar sobre ser Lean e de fato ser Lean. Quando a gente pensa em ser Lean, a gente precisa conectar 3 pontos principais, que são pessoas, processos e tecnologia. E nessa ordem, primeiro eu preciso capacitar as pessoas, segundo momento eu preciso ter processos adequados e depois uma tecnologia que me permita potencializar o resultado das pessoas e desses processos. Eu vou falar um pouquinho agora de alguns dos princípios do Lean. Um deles é a entrega de valor para o cliente. E para a gente poder entender o que é essa entrega de valor, primeiro a gente precisa entender o que é o valor a ser entregue. Vou trazer alguns exemplos. Se a gente diminui o tempo de aprovação de projeto, a gente está entregando mais valor. Se a gente consegue diminuir o tempo em que eu estou fazendo a estrutura do empreendimento, que é uma atividade que está no caminho crítico, eu também estou agregando mais valor. A gente tem alguns casos de sucesso que mostram até 30% de redução do tempo de superestrutura de cronogramas que são acompanhados aqui na Prevision. E isso realmente entrega mais valor para o cliente no final do dia. Outro ponto muito importante é a melhoria contínua. William Deming fala que o que não se mede, não se gerencia. Então a gente precisa fazer rodar todo o PDCA, né, de fato planejar tudo que a gente tem que fazer, mas acompanhar, entender se aquilo está sendo cumprido ou não, desviar a rota, né, mudar a rota quando tiver essa necessidade. Outro ponto bem importante que o Lean nos traz é o conceito de fluxo contínuo, né? Eu preciso garantir que o meu fluxo da obra ele seja ininterrupto, então que eu consiga começar uma superestrutura num pavimento e depois eu vou para o outro e assim sucessivamente, então tenho que ter um TACT desses serviços e eu preciso entender quando que esse próximo serviço, que é a alvenaria, vamos supor que seja uma alvenaria, um método construtivo de alvenaria comum, ela vai entrar para que essa pessoa, essa equipe que entra, ela não pare, né? Ela tenha uma frente de trabalho livre para que eu não acabe perdendo esse funcionário, né, para outra obra, né, por falta de ter o que fazer aqui dentro do empreendimento. Então esse fluxo contínuo ele é muito importante também. Outros 2 conceitos bem importantes são a produção puxada, então eu preciso fazer com que as atividades do canteiro aconteçam e para que as atividades do canteiro aconteçam eu preciso eliminar diversas restrições que acontecem antes. Então, para uma atividade acontecer, eu preciso contratar a mão de obra, preciso comprar o material, preciso ter o projeto em mãos, o liberado obra, que a gente brinca que existem tantos projetos, né, mas de fato o último que vai ser executado, preciso resolver questões de segurança, então focar muito nessa produção puxada, o que eu preciso liberar para que o meu serviço de fato aconteça é muito importante. E para isso as reuniões, né, de médio prazo, elas também são relevantes. Então, todo mês eu olho para os próximos 6 semanas aquilo que vai acontecer para que eu consiga me antecipar em todas essas restrições de compras, contratos, como a gente já mencionou. E o outro ponto é, de fato, da eliminação dos desperdícios. Existem inúmeros desperdícios dentro de obra. Vou trazer um exemplo real que acontecia comigo numa consultora em que eu atuei. Quando a gente recebia a alvenaria, né, o tijolo ali em si, a gente já depositava esse tijolo no andar em que aquela atividade ia acontecer. Então, isso facilitava bastante para que eu não tivesse esse tempo de movimentação de material dentro da obra. Então, não tinha um servente que tinha que ir lá fazer esse serviço. O tijolo já estava ali no andar. Então, eliminar, entender, né, mapear todo esse fluxo de valor dentro da obra é importante e entender onde que dá para fazer essas eliminações de desperdícios também é muito importante. Assim como a parte de estoque também é um desperdício muito grande, né? Quando a gente faz um estoque muito grande, além da gente estar desembolsando dinheiro antes do tempo, a gente também está deixando a obra ali à mercê, né, de qualquer outro problema que pode acontecer, que a gente sabe que acontece em obras também. Então, o estoque também é uma dica de sempre, né, às vezes fechar o contrato global, mas solicitar que venha para a obra em partes. Essa mesma obra que eu comentei sobre o tijolo, a gente fazia assim, a gente liberava todo mês, a gente falava quanto que eles podiam ir trazendo para a obra, para que eu não ficasse com o estoque muito cheio lá e com isso também não sobrecarregava o meu fluxo de caixa.
Agora eu anotei 5 dicas para poder te passar para que você comece nessa jornada do Lean. Vou pegar aqui as dicas para ir trazendo para vocês. A primeira delas, a dica 1, é comece pelo diagnóstico de desperdícios. Então, o que é importante? Eu já comentei anteriormente, né? Mapear todos esses processos que vocês fazem aí dentro da construtora, dentro da obra. São duas coisas diferentes, né? É importante fazer nas duas frentes. E, de fato, entender esse processo. Ele está me agregando valor em todas as etapas? Eu consigo eliminar alguma coisa que de fato não está agregando valor ao longo desse meu processo? Isso é muito importante fazer. Então, entender o estado atual em que você está. E aí, a partir do momento que você entende o estado atual, tu tem que olhar para o estado futuro. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar nessa visão aqui. Ok, então que melhorias que eu tenho que aplicar para sair desse estágio atual para ir para esse estado futuro. Então, essa seria a dica 1, começando então pelo diagnóstico de desperdícios. A dica 2 é sobre padronização daquilo que funciona. Então, quando você começa a aplicar, né, todas essas melhorias e tal, tu consegue ver aquilo que de fato está gerando valor na tua obra. E aí tu consegue padronizar. Como a gente trabalha muito com obras de repetição, se você consegue fazer muito bem um andar, os outros você vai replicando aquilo que tu fez no primeiro. Uma dica que a gente já ouviu de muitos clientes que fazem também é ter um apartamento modelo, algo nesse sentido, onde tudo que pode dar errado é testado ali, para que em próximos andares, né, ou próximos pavimentos, a gente consiga padronizar e eliminar algum problema que venha acontecer ali nesse apartamento modelo, né? É usar e abusar mesmo da gestão visual. Isso é muito importante. A gestão visual, quando a gente tem as salas de guerra, né, que a gente já vê bastante aqui, né, para quem acompanha na Prevision, muitos clientes usam de colocar lá o seu planejamento de longo prazo, o seu planejamento também da semana, do mês. Isso é muito importante, porque as pessoas começam a olhar para aquilo e se comprometer com aquilo também. Então, a gestão visual dentro dos canteiros, ela é essencial. Além de ser uma forma muito fácil de tirar dúvidas. Quando que vai começar o piso cerâmico da obra? Eu vou lá no meu cronograma em de balanço, consigo ver que o piso começa em janeiro do ano que vem. Então, eu já trago essa previsibilidade, né, que as ferramentas, né, a tecnologia nos traz para dentro do canteiro. Um outro ponto também que é bem importante é o engajamento das equipes. Então, a transparência, então a gestão de visual, como eu comentei antes, ajuda muito nesse processo de transparência. Mas outra coisa que é importante é envolver todas as camadas da empresa. A gente ouviu também nas últimas semanas, especialmente, clientes trazendo da importância da alta direção participar também da jornada Lean da empresa. Ela não é uma decisão que ela é top-down, todo mundo tem que abraçar, mas a alta direção tem que sim estar muito envolvida para que tudo se desdobre e aconteça. Desde a alta direção até quem vai de fato executar, os operários lá no chão de fábrica, né, que a gente fala, é muito importante que eles também estejam envolvidos. Então, aqueles quadros de gestão visual, eles são muito importantes para isso também. Um ponto que eu não comentei ali na parte de gestão visual, mas que é importante trazer como exemplo também, que gera um pouco de competitividade entre os empreiteiros, são aqueles quadros de avaliação mesmo. Como é que eu estou indo dentro do prazo, como é que eu estou indo dentro da limpeza, da obra, dentro do quesito de segurança, né? Então, tem alguns requisitos, alguns pontos, né, parâmetros que vocês vão avaliar. E lá na empresa que a gente trabalhava, a gente colocava as carinhas, vermelho, verde e amarelo. Então, era bem importante porque um empreiteiro olhava do outro e ninguém queria estar com a carinha vermelha, né? E para isso, então, eles acabavam se engajando ali nas frentes que a gente solicitava para eles fazerem tanto de prazo quanto as frentes de segurança, que também são de igual importância, né? E o último ponto é digitalização do Lean. Tem um estudo que mostra o impacto, o resultado versus o esforço em que a gente começa a jornada Lean. Então é uma curva que realmente quanto mais esforço eu vou aplicando, mais resultado eu vou tendo. E no momento em que a gente coloca o digital, soluções digitais, eu potencializo muito o impacto, o resultado gerado com um esforço não mais tão grande. Então, de fato, a tecnologia, a digitalização vai te ajudar muito a potencializar esses impactos do Lean. Então, tu precisa fazer o básico bem feito, precisa começar essa jornada Lean, como a gente comentou lá atrás, de pessoas e processos, e a tecnologia é a última ponto que vai fazer tu potencializar, de fato, os teus resultados. E agora eu vou falar um pouco sobre os benefícios observados. Em primeiro lugar é o resultado. A gente tem casos em que mostram que a gente consegue reduzir até 25% do prazo das obras e também aumentar a margem bruta da construtora através da aplicação de conceitos Lean e da tecnologia, né, da digitalização de todo esse processo. Além disso, outro ponto importante é a melhoria na visibilidade. Então, todos passam a ter transparência da informação, ter a mesma informação, né? Quantas vezes a gente já foi lá, o planejamento é do fulano, o planejamento do
ciclano. Não, o planejamento é da empresa. E isso vem no nosso terceiro ponto aqui, que é a maior colaboração entre as pessoas que participam desse processo. O planejamento em si, o cronograma, tudo isso passa a ser da empresa, de todo mundo. Todo mundo está comprometido para resolver esse problema, para entregar a obra, né, dentro do prazo. Lean Construction não é uma nova metodologia, é uma nova filosofia, é uma mudança na forma de pensar e gerir obras. E assim a gente muda a cultura da empresa, fazendo com que a gente consiga alavancar resultados dentro do canteiro, nos prazos e na rentabilidade da empresa. E com o apoio da tecnologia, você consegue potencializar ainda mais esses resultados. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Prevision, clique aqui no link da descrição e para mais conteúdos, acesse nosso YouTube do Ciente.